Começando Ana Maria Hatz em Família, desse dia 25 de fevereiro. Primeiro, véspera de carnaval, ou primeiro dia de carnaval, se houvesse o carnaval, né? E o day after, como a gente costuma dizer, quer dizer, o dia seguinte, quando acontece algum fato relevante. Então, é o day after, infelizmente, desse fato relevante que foi essa tragédia brutal que nos acometeu. Então, o day after que eu estou vendo, quer dizer, o dia seguinte dessa tragédia, é todo mundo da cidade se mobilizando para reconstruí-la, com uma força, uma resiliência, uma tenacidade extraordinária. Eu fico assim tocada, emocionada e sentida até o fundo da minha alma, vendo a capacidade de reação e de força para recomeçar que tem a população de Petrópolis, toda a população, autoridades, pessoas que têm alguma influência para agir na transformação, na reformulação da cidade, pessoas da sociedade, pessoas das comunidades, pessoas religiosas, lideranças religiosas e muitas pessoas que hoje ainda estão em confinamento, que fazem corrente de oração, fazem corrente de pensamento. Quer dizer, a cidade de toda forma está unida nessa maneira de reconstruir aquilo que a intempérie destruiu. E não foi só em alguns lugares, foi na cidade como um todo, foi uma barbaridade, realmente. Então, eu queria dizer para vocês que me toca demais a solidariedade e a fraternidade que eu estou vendo no ar. É uma coisa impressionante. Eu consegui hoje entrevistar 3 pessoas que são influentes na cidade. O Marcelo Fiorini, que é do Sincomércio, presidente, e da direção da FEComércio, e está fazendo um trabalho espetacular. Eu quero que vocês escutem o que ele falou, inclusive tem muito com essa proposta que a TVI está fazendo atualmente. O Cláudio Mohamed, que é o presidente do CDL, e o doutor Kleber Alves, que é defensor público, que está no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então, eu quero que vocês escutem o que essas 3 pessoas têm a dizer. E, nesse momento, eu queria chamar a atenção também, assim, concatenando com estes depoimentos, com esse trabalho que a TVI resolveu fazer, que é a TVI Solidária, a TVI Canal 17, essa TVI que é a que mais fala de Petrópolis, que resolveu fazer esse projeto de TVI Solidária. Então, nós vemos a nossa diretora, a Vânia Toledo, num vídeo com uma apresentadora, a Sofia, pedindo dentro desse espírito uma cadeira de roda, no espírito de que a gente pede e recebe aquilo que pede. Então, eu acho que é muito frutífero isso, porque às vezes você distribui ou doa um monte de coisas que não são úteis naquele momento. Como a gente está vendo, uma montanha de roupa lá na praça do Alto da Serra, aquilo, se não for utilizado imediatamente, vai se estragar. Então, essa ideia do pede e recebe aquilo que pede, eu acho que é muito eficaz, muito mais frutífero e vai dar resultados. Então, a gente vê a Vânia fazendo isso com a Sofia, e o resultado de uma cadeira de rodas chegando imediatamente. A gente vê o Marcos fazendo uma entrevista com um pastor que ouviu esse pedido no Rio de Janeiro e subiu com as suas pessoas da igreja para trazer um monte de doações. Então, esse trabalho da TVI Solidária tem tudo a ver com esta reportagem que eu vou fazer hoje, com essas entrevistas, 3 entrevistas, de 3 pessoas que têm muito a dizer e muito a somar nesse momento.
Fora isso, eu queria dizer para vocês que o aluguel social, graças a Deus, foi aumentado num esforço do governo do Estado, que vai fornecer R$ 800 e a Prefeitura de Petrópolis R$ 200. Então, com R$ 1.000, já é possível alguém alugar algum espaçozinho para morar, ou, se for morar com um parente, contribuir com a comida, com a luz, com o gás, com aquilo que se precisa para sair desse desespero, desse momento terrível. O Detran abriu ali na sede da InterTV, na Rua da Imperatriz, um ponto de tirada de documentos para facilitar essa questão da carteira de identidade e de todos os outros documentos que se perderam nesse momento e que são necessários, até como também a questão da certidão de óbito, para que você consiga recursos e consiga legalizar minimamente essa situação que você está vivendo. Nós temos hoje uma realidade de 51 desaparecidos, que ainda não foram identificados, e 204 mortos. E, fora isso, o que me tocou muito foi no dia de ontem, na quinta-feira, uma gatinha que, depois de 9 dias soterrada, foi tirada com vida de debaixo dos escombros. Ela está numa clínica veterinária, claro que a situação dela é gravíssima, ela ficou 9 dias sem comer e sem beber, mas ela está viva, ainda. Então, essa coisa da vida e o ainda é um fator, é um motivo e é um valor que a gente precisa cultuar cada vez mais. Gente, nós temos que tirar Petrópolis dessa situação, mas tirar agora e tirar para os anos que virão. Não é mais possível a gente compactuar com esta tragédia de chuvas que acontecem em áreas de risco, depois elas vão embora, a cidade se reconstrói e a gente acaba esquecendo. Então, isso não pode sair do esquecimento de vocês, como não sai da minha cabeça as chuvas de 88. Então, eu estou assim, vivendo um trauma diuturno de reviver 30 e tantos anos depois tudo aquilo que eu passei naquela época. Eu não quero mais Petrópolis nessa. Nós temos obrigação, como cidadão e cidadã, a fazer tudo para que isso nunca mais aconteça. Vamos às nossas entrevistas. Vamos começar a bater um papo agora com o Marcelo Fiorini, que é presidente da FEComércio, e que ele também... Não, Cicomércio. Isso. Cicomércio. Presidente da Diretor da FE e presidente da Cicomércio. Ele é tanta coisa que a gente até se confunde. E ele está literalmente, umbilicalmente ligado a toda essa tragédia, até pelo comércio da cidade, e porque a mulher dele é presidente da ARTE, que é a Associação de Empresários da Rua Tereza. Empresários da Rua Tereza. Vocês já pensaram que tragédia que está sobre os ombros desse casal? Toda essa parte negativa e deprimente e sofrida dessa tragédia está em cima deles. Marcelo, a palavra está com você. Eu queria só ver que colete bonitinho é esse que você está vestindo aí. O que é isso? Vamos começar você contando o que é isso. Então, Ana, bom, obrigado, um prazer estar aqui falando com vocês num momento tão difícil, num momento tão dolorido para todos nós, petropolitanos, que amam Petrópolis, né? Eu sou empresário aqui da cidade há 35, 36 anos, né? Nascido aqui, enfim, a gente fica muito triste com tudo que a gente está vendo, com todas essas histórias que a gente está vivenciando no dia a dia. Mas, do outro lado, também muito, muito feliz de poder estar ajudando de alguma forma, né? Esse colete que você perguntou
Como você disse no início, eu te corrigi, você desculpa, mas só para a gente... Não, tudo bem. Como diretor da FEComércio, né, eu sou presidente aqui do sindicato local e diretor da FEComércio, e nós somos 30 embaixadores nomeados lá pelo nosso presidente Antônio Queiroz, como embaixadores do Mesa Brasil. O Mesa Brasil é um projeto fantástico que a FEComércio, que o SESC, né, ligado à FEComércio, toca, e é um projeto de ajuda àqueles que têm fome, evitando desperdício, principalmente. Então, é um projeto que ele é premiado em tudo quanto é lugar, e a gente tem aqui em Petrópolis uma rede muito grande não digo estabelecimentos, também não é associação, de entidades que a gente abastece, que a gente ajuda mensalmente com os alimentos que são doados ao Mesa, por agricultores, por supermercados, enfim. Existe uma série de doadores que abastecem o Mesa, e o Mesa faz a logística para isso chegar na ponta, nas pessoas que estão precisando. E agora, então, vocês estão entrando com Mesa aqui em Petrópolis para ajudar nessa tragédia toda? Exatamente, exatamente. A gente já faz um trabalho mensal aqui, né? A gente já faz um trabalho constante em Petrópolis, já temos as entidades cadastradas, são mais de 20 entidades que a gente ajuda mensalmente com alimentos, geralmente alimentos in natura e alimentos também não perecíveis, e a gente já faz esse trabalho. Então, através dessa rede, a gente ampliou, né? A gente triplicou, quadriplicou, todos os embaixadores, todos os 30 embaixadores destinaram todas as suas arrecadações para Petrópolis durante esse período. Então, a gente está recebendo um volume gigantesco de doações, né? E, obviamente, que não só doações de alimento, mas também de outras coisas. A gente está recebemos água mineral, recebemos roupas, pediram para nós também roupa de cama, toalha. O SESC também, por uma coincidência do destino, havia trocado todo o enxoval de todas as unidades SESC, de todos os hotéis SESC. Então, isso está tudo sendo direcionado para Petrópolis. O Rio Solidário também trabalha em parceria com o Mesa Brasil, está vindo muita coisa para cá. Enfim, uma grande rede de solidariedade que está nos ajudando, destinando isso tudo para Petrópolis, e aqui na cidade a gente está dando esse direcionamento através desses parceiros já cadastrados, como o Lions Club, várias entidades conhecidas aqui da cidade, que estão levando essas doações para a ponta, para, de fato, quem está precisando, para quem está impactado por essa tragédia, e esse é o nosso papel, é isso que a gente tem feito. E, paralelo a isso, a gente está recebendo, hoje eu fui receber Maricá, recebemos aí uma grande doação no município vizinho, numa atitude belíssima, 3 caminhões de donativos, e por aí vai. Assim, a solidariedade não acaba, é uma coisa muito bacana. Recebi a LBV hoje também, vieram aqui uma equipe também com doação de produtos de limpeza. Enfim, a gente está... E a gente vai direcionando isso tudo feito dentro do SESC Quitandinha, com a equipe SESC, pessoas super sérias, íntegras. Então, assim, as pessoas que doam sabem que isso vai chegar aonde precisa, e isso aqui nos dá essa credibilidade para o sistema, para o SESC, para o Mesa Brasil, e eu me sinto muito orgulhoso de ser embaixador aqui em Petrópolis e poder, nesse momento, quer dizer, óbvio que jamais é sonho de ninguém poder fazer isso numa tragédia desse tamanho, dessa magnitude, quase 300 pessoas mortas, um monte de gente desaparecida ainda, mas já que a gente tem essa possibilidade, a gente está fazendo isso, nos deixa muito feliz por estar ajudando um pouco, dando um pouco de carinho, um pouco de alento a todas essas pessoas que perderam tudo, perderam suas casas, perderam seus entes queridos, perderam parentes, filhos, mães, pais, enfim, cada história é uma pior do que a outra, mas a gente está aí para ajudar no que for possível e minimizar um pouco essa dor de todo mundo. Marcelo, a TVI, Canal 17, está, inclusive, fazendo um programa solidário de buscar quem precisa e aquele que pode colaborar, entendeu? Quer dizer, uma mão lavando a outra num direcionamento assim, integrado. Então, se a gente precisar de alguma coisa, a gente pode se dirigir a você
Claro. E você direciona para a televisão? Claro, claro que sim. Pode contar com a gente. Conta com a gente. Está ótimo. Isso é muito importante também. Me passa a demanda, a gente vai atender dentro do que a gente... Se a gente tiver, o atendimento é imediato. Né? E se a gente não tiver aquele item, a gente vai buscar. A gente vai tentar arrumar alguém que faça essa doação, que possa fazer isso chegar na pessoa que precisa. Tá? O nosso papel é esse. A gente tem muita coisa lá, né? Tem muito alimento, muita água. Estamos recebendo colchão agora, parece que amanhã ou depois vai chegar um carregamento, que mandaram uma doação grande. Enfim, as coisas vão chegando e a gente vai distribuindo. Né? Eu priorizei com a equipe do SESC, com o Anderson Bravo, que é o nosso gerente da unidade SESC Tandinha. Celeridade. Né? Chegou, tem que sair. Tem que chegar na mão de quem precisa. A gente não está aqui para estocar alimento, para estocar nada. A gente tem que botar isso para fora e fazer isso chegar em quem precisa e na ponta. Né? Então, assim, a gente está conseguindo fazer isso. A gente tem uma rede muito grande, as pessoas estão indo lá, estão indo buscar, estão indo levar. Né? Então, assim, a gente tem conseguido um resultado muito positivo e uma resposta muito positiva, e a gente fica muito satisfeito por estar podendo ajudar, de fato, essas pessoas que estão precisando. Então, conta com a gente, a demanda que vocês precisarem pode passar, se a gente puder atender, a gente vai atender na hora, se não puder, nós vamos tentar buscar isso com algum parceiro, com alguém que possa doar, para a gente tentar viabilizar e ajudar essas pessoas. Eu tenho falado muito, tem muita gente procurando também para fazer doações. Eu tenho até pedido às pessoas para esperar um pouco para o segundo momento. Isso é que eu ia te dizer, porque nesse momento tem muita coisa, né? Sim. Então, daqui a pouco, as coisas, mesmo sendo não perecíveis, vão acabar se estragando ou se deteriorando. Então, eu acho que daqui a um mês e pouco, a gente vai ter necessidade de coisas. E uma coisa que eu queria te perguntar, por exemplo, se a gente precisar de material para começar algum ofício, ou assim, vamos dizer assim, uma ferramenta de trabalho para uma pessoa, tipo uma costureira, vou dar um exemplo por causa da Rua Tereza, uma costureira que perdeu sua casa, vai morar na casa de um parente, mas ela não tem mais a máquina de costura. Vocês poderiam arrumar para a gente uma pessoa que precise de uma pá, uma enxada, ou um carpinteiro que precise de uma serra, uma coisa assim, entendeu? Coincidências ou não, hoje mesmo um diretor nosso lá da FEComércio me ligou, dizendo que eles estão mandando pá, enxada e carrinho de mão, que a gente vai ter lá para disponibilizar. Não sei a quantidade. Pois é porque eu acho... A gente vai ter, e a questão da máquina de costura, é óbvio que a gente consegue viabilizar isso, né? Na medida que a gente tem a demanda, não adianta eu pedir para todo mundo máquina de costura. Com certeza. Se isso é a demanda, né? Até porque a gente tem que cuidar da logística de guardar essas coisas todas, né? Então, assim, eu tenho aqui, sei lá, 10 costureiras que estão precisando de máquina. É óbvio que a gente tem aqui, eu mesmo tenho máquina aqui que eu posso doar uma ou duas, e eu tenho certeza que a maioria dos empresários vão ter Vão fazer a mesma coisa. Lógico. Não tem por que não fazer, né? Ainda mais que a gente tem um parque muito ocioso, né? Depois de pandemia, etc. Claro. Né? Todo mundo tem uma máquina parada em algum lugar. E o comércio... E, Marcelo, rapidinho, porque nosso tempo está terminando, mas e o comércio? Como é que está se reerguendo? Eu sei que a força de vocês, a resiliência do povo petropolitano é uma coisa estarrecedora. Eu pasmo de conseguir ver como é que vocês resistem, como é que vocês reagem e como vocês vencem. Então, eu quero saber como é que está você se sentindo aqui como comerciante, como diretor dessa gente toda. Então, assim, o comércio foi diretamente impactado, né? A gente tem mais de 300 lojas que sofreram diretamente com inundações, com lama dentro das lojas, alguns perderam perdas parciais, outros com perdas integrais. Quer dizer, infelizmente, eu tenho alguns diretores meus que perderam o seu negócio tudo. Né? Papelaria Semadri, Ótica Obelisco, Sapataria Bico da Bota, enfim, entre alguns, né? A Hering, o Ricardo, né? da Intimidade, Hering também perdeu lojas inteiras, enfim. Então, assim, a gente tem um índice muito grande, né? De pessoas que perderam. Então, assim, agora é hora de reconstruir,
né? Praticamente tem que começar do zero. A gente precisa de linha de crédito, vai ser fundamental. Trouxemos essa linha aí da AGRI, em parceria com várias outras entidades, que já disponibilizou um recurso que talvez não seja suficiente, talvez seja para alguns, não seja para outros, mas isso sempre acontece. E, paralelo a isso, também eu tenho buscado, junto ao presidente da FEComércio, o presidente Antônio Queiroz, está fazendo algumas inserções em Brasília também, com alguns ministros, com a CNC, para a gente conseguir linhas que venham do governo federal, linhas com essas mesmas condições que a gente está recebendo aqui da AGRI. E, paralelo a isso, também a gente está trabalhando na questão da regularização, de redução de juros e multas, de parcelamentos de impostos anteriores que muitas empresas têm. Muitas empresas têm outras dívidas também que precisam ser renegociadas. Muita gente pegou dinheiro na pandemia que começa a vencer agora. Então, também existe esse problema, quer dizer, existe esse timing que está muito ruim para algumas empresas que precisaram buscar recursos durante a pandemia e que hoje precisa também renegociar essas dívidas para poder contrair novas. Quer dizer, então, enfim, é uma situação muito complexa, muito difícil, muito delicada para algumas pessoas. Eu tenho recebido algumas demandas de alguns empresários que são bastante complexas, né? São bastante tristes, né? Desoladoras, né? Desoladoras. Porque a gente vem de 2 anos de pandemia, isso não pode jamais ser esquecido. E a gente tem colocado isso para os governantes. A gente verdade. não tem uma vida fácil. A gente não está no momento normal da nossa vida. A gente já vem num momento combalido. Muita empresa fechou durante esse período todo. Os que sobreviveram, que somos nós que estamos aqui ainda, estamos vivendo um momento muito difícil, muito delicado. Então, assim, a gente precisa de oxigênio, né? Os governos, governo federal, governo estadual, governo municipal, têm que nos ajudar de alguma maneira, seja ela qual for, né? Um exemplo básico, eu protocolei junto à Secretaria de Fazenda, o secretário Patuleia, uma solicitação de isenção de IPTU para essas lojas, para esses locais impactados por 12 meses, que seria o mínimo para a Prefeitura nos ajudar, porque eles... Com certeza. Né? Redução de alíquota de IPTU, de ISS para quem perdeu, para quem do setor de serviços, clínicas, etc., que foram impactados, enfim, a gente precisa mapear isso e ajudar. Né? Eu tive a felicidade de não ter a minha loja invadida pela lama, nem pela água, mas eu estou com o meu negócio fechado, eu estou com meus funcionários em casa. E eles foram impactados. Né? Com certeza. Então, eu preciso ajudar os meus funcionários também. Eu não posso agora virar as costas para as pessoas que trabalham comigo. Então, de um lado com a espada em cima e do outro lado com alguém te estendendo. Você precisa estender a mão para essa pessoa. Então, assim, e a maioria dos empresários estão nessa situação. Né? Pouquíssimos, né, que têm a felicidade de estar nadando em mares tranquilos. A maioria está lutando com muita dificuldade. Então, é importante que cada um faça a sua parte, e a gente tem feito a nossa, a gente vem fazendo a nossa há muito tempo. Nós somos o principal empregador, nós somos o principal pagador de imposto dessa cidade, né? Nós somos o maior número de empregadores, o maior número de empregados que trabalham nessa cidade trabalham no comércio. É verdade, é isso mesmo. O principal alicerce de Petrópolis. Petrópolis não tem mais indústria, Petrópolis é turismo, é gastronomia e é comércio. É verdade, é isso aí. Não tem mais nada. Tirando a GS Thelma, que emprega 3 mil pessoas, as outras, nós empregamos mais de 40 mil pessoas. Nós somos a maior empresa de Petrópolis. O comércio da cidade é o maior empregador de Petrópolis. Então, a gente precisa de atenção e carinho. Porque se a gente falhar, muita gente vai sofrer. E eu não estou fazendo isso como uma ameaça, estou fazendo isso como simples constatação de fato. Não, é um alerta. Você está dando um alerta que é preciso que seja dado. A cidade está dependendo desse oxigênio que só o comércio pode dar nesse momento. É esse alerta. E por isso que a gente tem, assim, eu fui para a rua, eu consegui com a FEComércio 30 pipas d'água, já lavamos várias ruas da cidade, depois de retirarem o grosso, lavamos a Rua Tereza, lavamos a 16 de março, lavamos alguns trechos da Rua do Imperador, estou pleiteando mais,
para a gente voltar a algum ar de normalidade, para a gente não perder tudo. Porque a gente entende a dor das famílias, a gente entende a dor dessas pessoas, a gente está solidário com elas, a gente está ajudando essas pessoas e vamos continuar ajudando, sem sombra de dúvida, mas a gente precisa reabrir as portas. A gente precisa voltar a trabalhar, a gente precisa voltar a funcionar, porque senão a dor vai ser muito maior para todo mundo. Então, perfeito, Marcelo. Precisamos retomar. Então, assim, a gente pede até desculpa às pessoas, às vezes vão dizer, mas esses caras só estão pensando em dinheiro, etc. Não é isso. Não é isso. Não é dinheiro, é sobrevivência. O bem-estar da nossa cidade. E para nossa é sobrevivência, não é dinheiro. É sobrevivência. Do comércio da cidade. Nós somos o maior empregador. Pergunte a um vizinho, pergunte a um amigo, pergunte a um parente seu. Pode ter certeza que alguém trabalha no comércio dessa cidade. Eu faço esse Marcelo, desafio. muito obrigada. Eu queria só deixar esse canal aberto com você, tá bem? Posso ficar a gente conversando sempre para ver se você nos ajuda a te ajudar, claro. Tá bom? Estou à disposição. Tá. Obrigado pela oportunidade. Grande beijo e pela coragem de vocês. Tchau. Vou ter o prazer agora de falar com Cláudio Mohamed, que é o presidente do CDL e que conseguiu montar, na terça-feira, dia 22, uma reunião no Teatro Santa Cecília com vários representantes do governo estadual, com o prefeito da cidade e com vários empresários, no sentido de aferir e, vamos dizer assim, conseguir criar uma linha de conduta e de crédito que possibilite um reerguimento da cidade em tempo recorde, que é o que a gente precisa nesse momento. Então, eu vou deixar a palavra com o Cláudio para ele nos explicar como é que foi essa reunião e o que ele sentiu, enquanto presidente do CDL, em relação à disponibilidade da Prefeitura e do governo estadual. Cláudio, muito obrigada pela sua presença. Eu sei que você está atoladíssimo aí com todas essas coisas, mas eu queria que você me desse essas respostas que eu coloquei aqui. Pode ser? Claro, Ana, vai ser um prazer. Boa tarde a todos. Boa tarde. É um prazer estar novamente aí com você, Ana, viu? Sempre que você precisar, estamos aqui à disposição, tá? Para colaborar aí com as informações que forem necessárias para a população de Petrópolis, tá? Muito obrigada. Bem, ontem, nada que isso. Bem, ontem nós tivemos aquele evento lá no dia 20, que foi ontem, dia 22, né? E nesse evento teve a participação do secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio de Janeiro, Vinícius Fará, bem como também do nosso secretário Marcelo Soares, né? E também tivemos a presença, né, do secretário de Fazenda do Estado do Rio, seu Nelson Rocha, juntamente com o senhor Patuleia, tá? E a reunião, e também tivemos a presença do prefeito, que nos surpreendeu com a sua presença, que a gente não estava aguardando ele, porque a gente sabia que ele estava aí trabalhando, o trabalho dele está muito intenso, acompanhando toda essa tragédia que aconteceu em Petrópolis, né? Então, é uma coisa muito, muito, muito desagradável mesmo, né? Então, a gente sabe da dificuldade, às vezes, do chefe do executivo ter disponibilidade nesse momento para algumas ações que não seja essas ações de socorrer todas essas vítimas, né? De conseguir dar algum lugar aí para essas pessoas que estão desabrigadas, mas ele passou lá, foi lá, não pôde ficar o tempo todo, a gente compreende que realmente pelas atividades que ele está tendo, mas foi bom o tempo que ele esteve lá conosco, e eu gostei muito, primeiramente, porque demonstrou aí uma união aí entre os poderes, né, que está existindo para que a gente possa enfrentar essa dificuldade que nós estamos tendo hoje aí na nossa cidade, né? Essa tragédia, né, que ocasionou em Petrópolis, né, e com muitas vítimas, né, uma proporção que nunca antes aconteceu, né, Ana? Você sabe, você já teve também no poder público, né, e isso aí chocou muito a gente, porque... Pode continuar. Não, queria só, te cortando, eu só queria lembrar que na tragédia de 88, eu era mulher do Paulo Ratz, prefeito na ocasião, diretamente ligada como deputada federal
à tragédia toda. Então, eu estou vivenciando de novo tudo isso, sabe, Cláudio, com uma extensão muito maior agora, porque a extensão da tragédia foi muito maior do que aquela de 88, que eu jamais pensei que poderia acontecer igual. E agora aconteceu pior, né? Exatamente, isso mesmo. Foi realmente uma situação bem, bem pior. E, primeiramente, foi essa união que a gente conseguiu, e fico muito feliz também com os recursos e os benefícios que a gente está conseguindo aqui na cidade. Veja bem, no dia seguinte, após a tragédia, né, que foi no dia 16, quarta-feira, eu recebi logo pela manhã, às 7 horas da manhã, um telefonema do secretário Vinícius Fará. E ele foi solidário com as vítimas de Petrópolis, com toda a situação que estava acontecendo, e me perguntou, como é que podemos te ajudar? Na mesma hora eu falei, olha, o secretário, a situação está mesmo muito difícil, eu ontem à noite passei pelo comércio, fiquei chocado com o que eu vi, parece até assim, parece até que houve uma guerra aqui dentro, entendeu? De tão chocado que a gente fica com tudo que aconteceu, como uma chuva de 3 horas pode acabar com uma cidade. Assim, uma coisa impressionante, parece até jogou uma bomba, explodiu tudo e acabou tudo, né? É verdade. Então, aí ele me perguntou, e eu falei, olha, nós vamos precisar de crédito, precisamos de crédito imediato, porque a gente precisa levantar aqui esse comércio, ajudar os comerciantes, porque eu estou preocupado, eu fiquei preocupado, como é que eles vão abrir essas portas novamente, como é que eles vão ter força financeira para abrir essas portas novamente, né? E conversei isso com ele, e, é claro, sempre respeitando as vítimas que ocorreram dessa tragédia. Às vezes tem momentos assim, em que a gente vai tratando desses assuntos, né? Mas a gente fica muito assim, emocionado com tudo que aconteceu, sabe? E eu acho que a gente tem que ter muito respeito por esse momento, por essa situação, mas, ao mesmo tempo, é aquela coisa, né? É a vida que segue, e se a gente não se mexer, vai ficar muito pior ainda. Com né? certeza, vai ficar muito pior ainda. certeza. Eu acho que a gente tem que ter forças nesse momento, entender a situação, a tragédia, né? Entender que essas pessoas aí que vivem nessas áreas de risco aí, né? São pessoas que realmente estão numa situação difícil, né? Porque elas não conseguem, com o recurso que elas têm, ter uma casa, às vezes, num lugar mais seguro, Com entendeu? certeza. É complicado, é um problema social muito, muito complicado, entendeu? Muito sofrido. Mas aí, não, muito, muito, muito. Então, a gente conseguiu com ele lá, eu falei com ele a respeito do crédito, e 2 horas depois o governador Cláudio Castro me ligou e falou, olha, o Vinícius me ligou, me disse sobre a linha de crédito, você pode deixar que nós já estamos trabalhando nisso, já mandei minha equipe trabalhar nisso, e na quinta-feira estarei na CDL anunciando essa linha de crédito, sexta-feira esses créditos já vamos fazer os cadastros para a gente, o mais rápido possível, liberar esses créditos para os comerciantes de Petrópolis, né? E assim foi feito, né? Então, quanto que eles dispuseram? Olha, dispuseram no valor total de 200 milhões. Foram 200 milhões que foram disponíveis, tá? Tanto para micro, quanto para pequena, quanto para média e grande empresa. Todo mundo tem direito, o valor é 200 mil. E outra coisa, o governador disse o seguinte, estou dando 200 mil. Se faltar, eu vou dar mais. Então, a gente está tranquilo, porque se esgotar isso, ele vai dar mais ajuda para a gente conseguir alavancar isso aí. E agilidade para conseguir esse dinheiro, Cláudio, porque isso é que é importantíssimo nesse momento. Eu falei 200 mil. Desculpa, vamos corrigir. Eu falei 200 mil, não é 200 mil, não. É 200 milhões. Desculpe, tá? 200 milhões. Eu estava vendo aqui, 200 milhões, tá? Então, as pessoas estão vindo aqui na CDL, estão fazendo os cadastros já estão indo para análise da AG Rio, e a promessa aí é que dentro do prazo aí de 25 dias, tá, essas pessoas já vão estar recebendo já esses valores, aqueles que forem aprovados vão receber, e vai ser sem juros, sem correção, entendeu? É o que eu falo, o governador Cláudio Castro está sendo um pai para os empresários de Petrópolis, porque o empréstimo desse só de pai para filho, né? Sem juros, sem correção.
é também o que nós estamos sofrendo, né? É inominável e tinha que ter essa reação mesmo, né, Cláudio? Tem que Porque não, ter, sem dúvida. se eles, como ente público, não assumissem toda a extensão da tragédia para ajudar a cidade, não haveria como o comércio se reerguer, o Sem empresariado dúvida. continuar Sem refazendo a dúvida. cidade, né? Sem dúvida. E aí, na sexta-feira passada, eu sentei com o Vinícius, esteve aqui na CDL, sentei, conversei com ele e falei, secretário, ótimo, já estamos aí trabalhando com o cadastro aí, daqui a algumas semanas já teremos esse recurso, porém isso não vai ser suficiente. Nós precisamos aqui também de alguns benefícios na parte tributária. Aí passei para ele todas as demandas, na mesma hora ele entrou em contato com o secretário Nelson Rocha, que se disponibilizou a vir aqui ontem e anunciar todos aqueles pleitos que nós havíamos pedido, entendeu? E que também vai ajudar muitos empresários nessa recuperação. Entendeu? Então, acho que então, a gente esses pleitos se referem à isenção de ICMS, ou prorrogação, ou diminuição, o que é? Vamos lá. Então, a gente está já saiu uma lei, tá, que já está prorrogando o ICMS, tá, que vai ser pago no segundo semestre só de julho e vai ser parcelado. Tá? Temos também o estorno do ICMS, substituição tributária, tá? Ou seja, aquelas mercadorias que os comerciantes que têm a substituição tributária receberam e já pagaram, tá? Então, aquelas mercadorias, eles vão receber, as mercadorias que eles não venderam com substituição tributária, eles vão receber o valor daquele imposto novamente. Isso é muito bom, porque perdeu, a chuva levou, entendeu? Então, ele vai ter isso aí. Tá? E a outra coisa que a gente está pedindo a isenção naquela questão do ITD causa-mortes para as famílias que sofreram esse problema e precisa, de repente, meu pai morreu, mas meu pai tinha mais uma casa aqui, outra ali, precisa transferir para os herdeiros. Então, essas pessoas que foram vítimas dessa situação terão isenção nessa questão do ITD, sendo que essa matéria, o Nelson Rocha já está caminhando em caráter urgente para a LERJ, para ser votado e se transformar em lei. Que ótimo. É porque a burocracia realmente é demorada, né, Cláudio? Numa hora dessa, é emergencial, né? A gente tem que se virar para sair imediatamente, e aí que é o problema, né? Exatamente, senhora tem certeza disso, mano. Tenho certeza disso. Inclusive, eles estão fazendo em caráter emergencial, eles vão pedir ao presidente da LERJ que bote votação em caráter emergencial, sem dúvida. Tenho certeza que assim será feito. Graças a Deus que será feito assim, que vocês conseguiram esse diálogo e essa promessa, né, do governo do Estado, que está sendo muito benéfica para a cidade, não é isso? Sem dúvida, sem dúvida. O que você queria acrescentar mais alguma coisa nesse tempinho que a gente tem aí em relação assim ao esforço que você, como presidente do CDL, está fazendo? Porque se o empresariado e o comércio conseguem, isso reflete diretamente naquelas famílias que foram penalizadas até com óbitos de familiares, né? Reflete na cidade como um todo, não é isso? É verdade. Bem, o que eu quero dizer a você é o seguinte, a CDL não está medindo esforços, tá, para ajudar o empresário do comércio, da indústria, os prestadores de serviço, tá, para que a gente possa se recuperar o mais rápido possível. E eu tenho conversado muito com os empresários, e tenho dito a eles que é muito importante, nesse momento, que eles façam a manutenção dos empregos. Não comece aquele processo de, vou ter que reduzir custos, já vou demitir A, B, C. Não comece isso. Mantenha a sua equipe, tá? Mantenha a sua equipe. Eu acho que todo mundo tem que fazer um pouco de sacrifício. Vamos tentar manter a equipe dentro do possível, que isso também ajuda a gente fazer a nossa economia girar mais rápido, porque é mais gente tendo renda, é mais dinheiro circulando. Se a gente começa uma demissão em massa, né, a gente vai acabar tendo prejuízo com isso, entendeu? Não vai ser bom para nós. Perfeito. A cadeia produtiva tem que girar rapidamente, sem perder mais ninguém, né? É isso aí que você está... Exatamente. Com certeza. E a AGRIO abriu aonde esses postos de cadastramento para os empresários? Estão funcionando aonde?
Vamos lá. A GRIO está aqui na CDL. Aqui na CDL tem uma equipe grande aqui da GRIO que está fazendo esse cadastro. Temos também uma equipe lá no Sesc Quitandinha. São esses 2 pontos que estão fazendo o cadastro. Nós resolvemos fazer no centro e um ponto afastado do centro, porque hoje a nossa mobilidade está muito complicada, principalmente daquela região lá que vem do Quitandinha, em razão da Washington Luiz estar fechada, né, devido a esse desastre que houve, né? Então, essa mobilidade de Quitandinha centro, ou centro-Quitandinha, ficou muito difícil. Então, acho que foi uma estratégia muito boa a gente ter um ponto no centro e um ponto lá no Quitandinha, que as pessoas que estão mais para aquela região ali não sofrem tanto com essa dificuldade de mobilidade para chegar até os postos da GRIO. Perfeito, muito bom, Cláudio. Olha, eu quero dar os parabéns a você por tudo que vocês estão conseguindo e dizer para vocês que nós estamos aí, inclusive, com os nossos meios de comunicação abertos para qualquer divulgação que você queira fazer, algum chamamento, alguma coisa, totalmente à sua disposição, tá bom? E ao empresariado da cidade, tá bom, Cláudio? Muito obrigada. E que a gente consiga, de mãos dadas, sair dessa situação o mais rápido possível. Sem dúvida. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Uma boa Obrigada tarde. a você. Tchau. Obrigada. Tchau. Nada, tchau. Vamos bater um papo agora com o Dr. Kleber Francisco Alves, que é defensor público e que agora está no Tribunal de Justiça. Doutor Kleber, é muito prazer tê-lo aqui de novo. Nós nos encontramos no sábado, no dia 19, lá no Colégio Rui Barbosa. E o senhor estava lá com a Defensoria Pública, um aparato todo montado. Então, eu queria saber o seguinte: qual foi a sua opinião ou a sua impressão dessa mudança de todo aquele aparato que estava instalado lá e que estava funcionando muito bem, nós vimos, não é? Para o Princesa Isabel. Então, rapidinho, que eu sei que seu tempo aí é muito concorrido. Muito bem, muito bom dia, aliás, bom dia, boa tarde para aqueles que vão nos assistir em diversos horários, né? O programa é retransmitido em vários dias, então às vezes pode acontecer essa mudança. Mas uma saudação ao nosso público e obrigado aí pela oportunidade de participar. Eu gostaria de esclarecer primeiramente que, como foi dito pela Ana Maria, eu não estou atuando mais como defensor público em Petrópolis, então não estou falando aqui como representante oficial da Defensoria Pública, para a gente evitar qualquer distorção ou incompreensão, né? Eu estou falando como cidadão. Eu estava lá, de fato, como a gente se encontrou naquela ação social que a Defensoria Pública promoveu, mas na condição de voluntário, porque como eu não estou atuando mais em Petrópolis, eu fui lá por uma atitude de solidariedade. E eu não estou profundamente informado sobre toda a dimensão, é difícil a gente opinar sem estar completamente informado sobre os fatores, as justificativas e situações que levam o agente público a tomar uma decisão, né? Você foi agente pública, sabe que muitas vezes a gente toma decisões que são incompreendidas, mas que a gente está com a melhor das intenções, e esse é o primeiro ponto que eu quero dizer. Eu suponho que, embora a situação que Petrópolis está enfrentando nesse momento seja bastante complexa, inusitada, inédita, historicamente falando, realmente é uma catástrofe de proporções diluvianas, não é? Mas eu quero crer, pelo que eu ouvi dizer, pelo que eu procurei apurar e ouvi dizer, que, de fato, a intenção é de evitar uma concentração de pessoas ali no Alto da Serra que possam desenvolver atividades que não necessariamente precisem ser feitas ali, né? Isso, então, ali é o foco no sentido do resgate. Veja, já passamos aí mais de uma semana, o tempo está correndo e muitas pessoas ainda não foram localizadas, e foi compreendido como uma decisão conjunta das 3 esferas de governo, não só da Prefeitura, pelo que eu entendi, mas também da Secretaria de Estado de Defesa Civil, que deveriam priorizar no Alto da Serra a concentração das forças da Defesa Civil, dos bombeiros, porque isso tem que ser feito naquele local para dar rápida
assistência, circulação dos que estão nesse processo envolvidos no resgate. E a questão dos serviços sociais, que estavam acontecendo, de fato, sábado estava lotado de gente lá, como nós vimos, por exemplo, cadastramento para aluguel social, retirada de segunda via de documentos, esses serviços sociais que o governo do Estado, principalmente, está prestando com os seus linha avançada, pelo que eu soube, resolveram transferir lá para o Quitandinha, para o Colégio Estadual Princesa Isabel, de modo a direcionar, quer dizer, dividir um pouco o foco de concentração de pessoas. Então, me parece racional, me parece plausível isso, né? Mesmo a questão de acomodação, parece que havia algumas famílias abrigadas ali também, e o lugar onde a família é abrigada, naturalmente, se você tem um lugar que ela possa ter alimentação, segurança e conforto mínimo para as suas necessidades vitais, que é o que se pode proceder nesse momento, eu não vejo assim como algo criticável ou assim, violador de direitos fundamentais você transferir abrigo, pessoas abrigadas para outra unidade onde racionalmente isso possa funcionar melhor. A mesma coisa, uma polêmica que certamente muitos espectadores do seu programa devem ter visto, e a gente fica impactado no que se refere à questão dos voluntários, da exigência de cadastramento para um maior controle. A boa vontade, a solidariedade é inequívoca, a gente supõe isso, mas também algum controle e saber quem são as pessoas, se são pessoas idôneas ou não, porque às vezes nesse burburinho, né, também há registro, eu vi, por exemplo, uma notícia de uma pessoa que foi presa, passando-se por policial, que estava desviando doações. Então, me parece que um esforço de registro, de controle, de cadastramento, também não vejo isso como algo que mereça ser criticável a priori. É óbvio que a gente tem que ter bom senso, razoabilidade. Então, essa é a minha opinião. Perfeito. E na nossa conversa lá, eu também compactuo da mesma opinião sua, na nossa conversa nós falamos também um pouco das doações, né? Porque nós vimos que chegavam caminhões e pessoas trazendo colchões nas costas e mantimentos, era assim uma enxurrada, vamos dizer assim, de doações que a gente não tem como carrear. Eu soube agora que a prefeitura designou ao secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Soares, a função de controlar essas doações e colocá-las todas lá em Itaipava, para que de lá pudesse, então, ser feita uma distribuição equânime, racional, sem exageros. Porque, como você estava falando aquele dia, e eu também concordo, muitas vezes chegam várias caminhonetes ou caminhões de roupas pessoais, e as pessoas não têm, depois que ganham essas roupas, nem onde guardar nesse momento, porque elas estão abrigadas em abrigos provisórios, né? Então, eu queria a sua opinião sobre essa questão também das doações. Ótimo, e de fato agradeço a oportunidade de dividir o meu pensamento, né? Pode ser também chocante para alguns, e sobretudo essa minha preocupação é com as pessoas de fora de Petrópolis, né? A gente via como foi uma avalanche, como você falou, uma enxurrada positiva de solidariedade, mas até a solidariedade precisa ser exercida de modo racional. Então, a minha experiência concreta, não só como defensor, mas como pessoa engajada em trabalhos comunitários, serviços de igreja, grupos de jovens católicos que eu participei de toda a minha juventude, né? Então, é a questão seguinte, por exemplo, roupa. Eu tenho dito que para as pessoas de fora de Petrópolis é uma pena, porque a imprensa, sobretudo a imprensa que tem projeção regional e até nacional, talvez com uma boa intenção, fica repetindo naquelas flashes de utilidade pública, ponto de doação na cidade, doe para não sei onde, separe suas roupas e já deixe separada. Na minha opinião, não basta só já deixar separada. Na altura que estamos, a quantidade de roupa que já chegou a Petrópolis é mais do que suficiente para atender as pessoas que foram atingidas. Então, o que eu tenho dito é que nós que temos amigos fora de Petrópolis, que estimulemos essas pessoas a
Se querem arrecadar roupa, é o que elas podem dar, às vezes a pessoa não pode dar dinheiro. O que ela tem é uma roupa que não usa mais, que quer ser solidária e compartilhar. Que compartilhe isso, mas que lá na sua cidade, sobretudo nas igrejas, nas paróquias, igrejas evangélicas, centros espíritas, façam lá na sua cidade um bazar, vai atender a população que está na sua imediação, que também tem necessidade desse tipo de item, e com a renda arrecadada, aí sim, guarda o dinheiro, porque o dinheiro não apodrece, não estraga, guarda o dinheiro para, de um modo inteligente, planejado, a médio prazo, porque essas necessidades vão ficar mais intensas. Nesse primeiro momento, todo mundo está mobilizado, mas daqui a um mês esfria tudo, mas as necessidades continuam. Então, guarda esse dinheiro para ser direcionado para projetos e entidades aqui de Petrópolis que possam receber esses recursos de modo idôneo, com controle, com prestação de contas, né? E aí eu cheguei a compartilhar nas minhas redes sociais, depois vou disponibilizar também, se for o caso de você até projetar para o teu... Eu quero projetar. Um levantamento que eu fiz como cidadão, não estou falando aqui na condição de defensor público, isso é importante dizer, estou falando como cidadão nesse aspecto, de algumas entidades religiosas que me pareceram idôneas, que estão bem perto da linha de frente, que estão exatamente com contas para arrecadar, para dar conta, para poder satisfazer essas necessidades que vão ser a médio e longo prazo. Eu dei alguns exemplos, né, Ana? Nós que somos de Petrópolis sabemos que muitas pessoas dessas comunidades trabalham de modo informal, por exemplo, fazendo facção de costura para as malharias, para o serviço da Rua Teresa. Então, a pessoa trabalha em casa, às vezes, onde ela pode cuidar do filho e tal, tem uma máquina de costura. É possível que algumas pessoas tiveram essas máquinas de costura destruídas pela enchente. Pode ser até que a casa esteja de pé, que a pessoa vai poder voltar a morar em casa, mas ela vai precisar de recursos, não para comprar arroz, feijão. Bem, até vai precisar, se ela não puder trabalhar. Mas se a gente puder repor o instrumento de trabalho da pessoa, ou outro exemplo, que eu acho que reputo que pode ser frequente, uma pessoa dessa classe mais humilde que trabalha como pedreiro, como encanador, como serralheiro, e que tinha em casa os seus equipamentos de trabalho, o seu serrote, a sua pá de pedreiro, o seu rolo de pintor, etc. E que isso foi arrastado e destruído. Ora, um meio concreto de ajudar, e isso vai depender de ter dinheiro para identificar a necessidade e a possibilidade, é adquirir um kit desses equipamentos de trabalho e doar para essa família, para a pessoa poder voltar a trabalhar. Então, e mesmo computador, né? Hoje em dia as crianças, adolescentes precisam do computador e mesmo nós, adultos, para a nossa atividade. Então, às vezes a pessoa perdeu um laptop, um computador que foi destruído porque molhou dentro de casa ou porque a barreira derrubou. Ou pequenas obras, às vezes a construção de um muro, a construção de uma reposição de uma parede, de um telhado que foi afetado, a casa pode até voltar a ser habitada, mas por causa da enxurrada que foi imprevisível, num volume absurdo, pode ter atingido essa casa que pode voltar a ser habitada. Então, um dinheiro para a família usar para esse tipo de coisa, me parece que é mais inteligente e eficaz. Foi isso que eu quis compartilhar e que você disse que gostaria de isso ser compartilhado com o seu público, né? Com certeza, Kleber, até porque a TVI está fazendo, até sábado agora, ela está se chamando TVI Solidária, e ela está exatamente fazendo esse tipo de trabalho, tentando avaliar e deter nos seus ensinamentos, lá nas suas anotações, as pessoas que precisam e de que precisam, para que a gente possa carrear os recursos exatamente no sentido de responder a essa necessidade exata e precisa da pessoa. Então, tem tudo a ver com essa sua ideia, por isso que eu fiquei, assim, muito tensa, no sentido de que você viesse falar essa tua ideia, que eu acho que tem tudo a ver com o que a televisão está se dispondo a fazer. E é a maneira, nesse momento inteligente, da gente tentar, com mais produtividade, ajudar ao próximo, nesse sentido, né? Então, eu acho que foi muito bom, e é isso que eu te agradeço, esse tempo seu aqui, que eu roubei, mas porque eu precisava que você desse essa explicação, e me mande essa sua lista, que eu vou projetar aqui, porque aí as pessoas vão ficar mais
seguras, né, de fazer, então, essa doação, sabendo que é de forma idônea, é de forma contábil, e que vai ser colocado de uma maneira que a utilização vai ser 100% mais eficiente. Não é isso? Muito obrigada, Kleber, muito obrigada mesmo. Terminando o programa, eu quero colocar aqui tudo isso que o Dr. Kleber sugeriu, ele mandou escrito para mim num texto. Eu quero colocar o texto aí, para vocês assimilarem bem como ele pretende passar a ideia dele de uma forma mais eficaz e eficiente de doar, ou se doar nesse momento. E ele colocou uma lista de algumas entidades de Petrópolis que ele reconhece, e, aliás, todos reconhecem, todos com quem eu tenho falado, como idôneas para receber doações em espécie. Porque, num segundo momento, o que nós vamos precisar é dinheiro, gente, dinheiro para fazer aquilo que as pessoas precisam que seja feito. Obrigada a vocês, até a próxima semana.